Olá, no programa de hoje, causas, impactos e lições da tragédia no Rio Grande do Sul. Há mais de uma semana, os gaúchos enfrentam graves consequências de temporais e uma enchente histórica. Dos 496 municípios do estado, 68% decretaram estado de calamidade pública. 90 pessoas morreram até o final da tarde desta terça-feira. Mais de 100 estão desaparecidas e milhares desabrigadas em meio a um rastro de destruição e prejuízos de dimensões ainda incalculáveis. Quais elementos contribuíram para esse quadro? E os alertas que ele deixa para o poder público e a sociedade brasileira? Eu vou conversar com o climatologista José Marengo, coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. José, bem-vindo ao Mundo Político, um prazer recebê-lo. Ok, obrigado. José, do ponto de vista meteorológico, quais são os diferentes fenômenos, que explicam a catástrofe que está sendo vista no Rio Grande do Sul desde o fim de abril? Bom, nós podemos mencionar três aspectos. Primeiro, que é um transporte de umidade que veio da Amazônia, não, ou seja, essa umidade contribui com as chuvas na região sul. O segundo seria esse bloqueio atmosférico que nós temos na região centro-oeste e sudeste, de uma bolha de ar quente e seco que construiu como se fosse uma parede, não? E então essa parede, que nós chamamos um bloqueio, não permitia que as frentes frias que vêm da região sul da América do Sul entrassem. Então a terceira causa seria o fato das frentes frias não poder avançar acima da região sul. Então as frentes frias ficaram estacionárias e todo esse volume de chuva que soltaram essas frentes frias foram responsáveis pelas chuvas intensas que vêm sendo registradas desde a final da última semana de abril. Já temos dramas humanitários e sociais muito latentes na região. E qual que é o cenário, José, que se desenha para os próximos dias? A situação ainda pode se agravar? Olha, de poder pode, porque atualmente, por exemplo, não está chovendo em Porto Alegre, mas a inundação em Porto Alegre é mais as chuvas que acontecem na bacia do Jacuí, do Taquari, não? E que descem todos eles no delta, no lago da Praia, Guaíba. Então, a previsão de tempo mostra que as chuvas vão voltar a final de semana. Então, aí que vem um cenário preocupante, não? Porque para que o nível do rio desça novamente, teria que parar de chover, não? E parece que essa situação é pouco provável. Em maio de 2023, José, 390 municípios gaúchos, estavam com decreto de emergência. Era 78% do estado por uma seca severa, que durava 3 anos. Um ano depois, tivemos ciclones, inundações impactantes. Podemos falar em um colapso do clima? Tem a ver também com essas mudanças climáticas, tudo isso que está acontecendo? Bom, eu diria que primeiro tem a ver com a variabilidade natural do clima, ou seja, aquela na qual o ser humano não tem influência. Então, no ano 2023, a primeira metade era um regime de La Niña, e esse regime de La Niña é que é responsável por redução de precipitação até secas na região sul. E no segundo ano tivemos um regime de El Niño. Atualmente nós estamos numa situação do El Niño, ainda fraco, mas El Niño. E essa situação é a que em parte também é responsável pelo fato de que as frentes frias fiquem estacionárias na região sul. Então, aquilo que aconteceu, por exemplo, no Vale do Taquari em setembro de 2023 também foi consequência similar ao fenômeno atual, não? Só que a magnitude dos impactos das chuvas intensas e desastres agora em maio é bastante maior que aquilo do Taquari em 2023. Mas em relação à questão de negacionismo climático, que muito tem se falado, que pode ser uma consequência, em alguma medida, disso também, cabe esse alerta? Não, definitivamente cabe, porque uma das coisas que já tem se observado em todo o mundo é que nas décadas mais recentes
tem tido um aumento nos extremos de tempo e clima, os extremos de ondas de calor, extremos de chuva. E na América do Sul, no sudeste da América do Sul, que inclui o sul do Brasil, sudeste e norte da Argentina e Uruguai, tem tido um aumento observado em chuvas intensas, ¿no? E essa tendência continua. En Bento Gonçalves, por ejemplo, choveu acho que más de 500 milímetros en 4 días en mayo, y a medio de mayo 180 o próximo a 180. Entonces, esos eventos extremos de lluvia ya han sido observados. Ciertamente existe una influencia grande del aquecimiento global o de la mudanza climática, solo que para poder atribuir a este evento extremo a mudanza climática, nós temos ainda que hacer estudios, así que el evento terminar y ainda no terminó, ¿no? Eso es simplemente para evitar banalizar, ¿no? Porque cualquier evento puede ser atribuido a mudanzas climáticas y eso también ayuda un poco a perder a credibilidade no que mudanças climáticas e os negacionistas fariam a maior festa. E esse é um problema global, né? Não é só do Brasil, né? De negações das mudanças climáticas é algo que afeta também outros lugares do mundo. Afecta, e os negacionistas basicamente questionam o fato de que, segundo o IPCC, a influência humana é responsável pela mudança de clima, ¿no? Porque a mudança de clima, digamos, consequência do aquecimento global, é um processo natural. Já aconteceu antes, na ausência do ser humano. O que o ser humano faz é amplifica esse processo natural, ou seja, amplifica o aquecimento e os impactos desse aquecimento. Então, se nós não somos responsáveis diretos, pelo menos indiretamente somos responsáveis, sim. Tem uma questão técnica, José, que você certamente acompanha de perto, que eu queria tentar esclarecer para quem nos assiste. Com que rigor e antecedência os órgãos especializados, né, que atuam hoje no país conseguem emitir alertas para situações dessa magnitude? Bom, primeiro vem a previsão meteorológica, ou seja, se vai chover ou não. Normalmente, essa previsão pode ser feita com uma credibilidade de até 5 dias, ¿no? Então, essas chuvas intensas já tinham sido previstas pelos serviços meteorológicos, ¿no? INEMET, INPE, Climatempo e outras empresas. E o CEMADEM também já tinha emitido alertas de riscos de desastres, de riscos hidrológicos de desastres, ¿no? Ou seja, já existia com dias de antecedência essas previsiones meteorológicas y esas alertas de riesgo. Y la forma como funciona la gobernanza es que o CEMADEM emite esas alertas de riesgo para la Secretaría de Defensa Civil en Brasilia, del Ministerio de Integración y Desenvolvimiento Regional, y de ahí a Defensa Civil Central pasa las informaciones de alertas para las defensas civiles municipales, y ellos son los responsables de evacuação das pessoas. E claro que tem municípios que não têm defesa civil, então aí o problema é grave. E mesmo com toda a tecnologia disponível, José, ainda há situações em que o volume, né, desses eventos escapa em termos de intensidade das previsões? Sim, essa é uma das limitações da previsão de tempo. Mas isso não é só no Brasil, é em todo o mundo. Vários países do mundo estão, nesse momento, sufriendo de extremos de chuva, ¿no? Então, o que modelos fazem, o que nós chamamos uma grade, que seria como um quadrado, fazem uma previsão de chuva para essa grade, mas nessa grade você poderia ter um ponto que chove, por exemplo, 400, e em outro que chove 50, mas a média é 200. Então, os modelos prevêem a chuva, mas algumas vezes, em certos casos, os modelos subestimam. Não significa que está errado, é subestimativa da chuva e tem aspectos muito característicos e regionais das chuvas em algumas áreas, ¿no? Essa parte técnica, digamos, já foi avaliada e é considerada eficiente, mas como em todo país do mundo, a previsão de tempo não é perfeita 100%. Nesse momento, né, está sendo muito falada também a relação das questões orçamentárias, né, com a tragédia. A imprensa noticiou, por exemplo, que a Prefeitura de Porto Alegre não investiu nem um centavo contra, né, para prevenção contra enchentes em 2023. O governo do Estado e deputados estaduais também, né, sinalizaram para um orçamento desse ano de 2024 com redução de recursos para a defesa civil. E
também, quando se observa a destinação de recursos de parlamentares federais gaúchos, não tem grandes destinações para esse fim. Dá para a gente dizer com isso tudo, José, que a política, de uma forma geral, subestimou um cenário que, de certa forma, era previsível, né, diante até do que aconteceu no Estado no ano passado? Eu diria que sim, não é a primeira vez, já aconteceram outros desastres similares com maior número de mortos e sempre tem o mesmo problema, a mesma discussão, não? Porque quando falamos de um desastre, não é somente a chuva, que é o lado ambiental, digamos. Vem o outro lado que tem que ver com políticas públicas de, por exemplo, pessoas morando em áreas de risco, em planícies pluviais ou próximos de morros, o pessoas idosas morando en moradías que no deberían estar, y también esa percepción de riesgo de desastre, esa percepción de que una lluvia intensa puede deflagrar un desastre y ese desastre mata, ¿no? Y eso acontece con personas que no desean salir de sus casas porque tienen miedo de los saques o de asaltos a sus propiedades. Y también es algo que aparentemente esa percepción de riesgo ainda no entró en la cabeza de nuestros gobernantes, ¿no? Porque el fato de que Río Grande do Sul, como cualquier estado de Brasil, ya teve extremos anteriores, es algo que debe ser considerado. Brasil es un país muy reactivo, o sea, reage solamente después del desastre, la reconstrucción, colchones, abrigos, cuando en la verdad o acción tiene que ser tomada antes y durante el desastre. Y esa parte, pero que usted mismo falou, ¿no? Aparentemente no tengo interés en dos políticos. É uma questão de cultura política mesmo, né? Porque a gente percebe no Brasil até um baixo histórico, né, de investimentos em prevenção, que é generalizado. É verdade, porque, por exemplo, a criação do CEMADEM é uma forma de prevenção. Quando nós falamos de prevenção, falamos de dois aspectos. Primeiro, a redução do risco de desastre, ou seja, o que seria tentar de minimizar o número de vidas perdidas, que o ser humano é mais importante. E depois temos a gestão de risco de desastre, ¿no? Ou seja, a parte pós-desastre, com reconstrução, com todo esse tipo de informações, ¿no? Então, os dois têm que trabalhar juntos. Mas, infelizmente, pelo que vemos aqui no Brasil, nos últimos desastres, primeiro, existe essa pouca percepção da população de que os desastres matam e eles têm que seguir as instruções da Defesa Civil. E segundo, também existe problemas com as defensas civis que não existem em alguns lugares, o pessoal que não é bem treinado e não tem recursos suficientes, não tem caminhonete, não tem computador, então é difícil pedir deles muita coisa porque estão subdimensionados, não? Ou seja, e realmente faltam recursos, não? E eu acho que este evento em Porto Alegre, este desastre, é mais um indicador de que as chuvas intensas, que cada vez serão mais intensas, pelo menos segundo as projeções dos modelos, vão a produzir mais desastres e algo tem que ser feito. De outra forma, vamos a gastar muito dinheiro reconstruindo cidades no lugar de estar protegendo a população antes do desastre. Não é alarmismo, então, a gente dizer que eventos similares a esse do Rio Grande do Sul estão aí, né, no destino dos brasileiros para os próximos anos. Não é alarmismo, é uma realidade, porque sempre, aqueles que trabalhamos com mudanças climáticas, sempre somos criticados de ser alarmistas, catastrofistas. Mas meses depois de uma palestra, acontece o que uno dice poderia acontecer. Então, aí as pessoas começam a perceber um pouco tarde da situação, mas é realidade. Ou seja, e isso não só no Rio Grande do Sul. Aconteceu em Espírito Santo, este ano aconteceu em Recife, em 2022, aconteceu em São Sebastião, em 2023. Então, estamos vendo extremos que aparentemente vão ser mais extremos no futuro. Então, temos que estar preparados. De outra forma, vamos a continuar com notícias de desaparecidos, famílias que perdem seus entes queridos, propriedades que são perdidas. Dentro dessa questão, né, de estar preparados, as respostas preventivas elas são, em geral, multissetoriais. É preciso que os responsáveis pelo orçamento público, né, os executivos e os parlamentares que votam esses orçamentos, tenham maior clareza disso na elaboração das peças. Eu acho que é uma obrigação. Por exemplo, as emendas parlamentares
podrían servir tranquilamente para criar, si no existir o equipar bien una defensa civil, con personal técnico especializado, con equipamientos, con vehículos para poder agir más rápidamente, porque a veces se acha, pero yo mando a población recibe las alertas pelo SMS. Mas, ¿qué acontece si la población no tiene celular o perdió el celular durante una enchente? O si a torre de internet, de telefonía celular cayó, o si no tiene electricidad, no tienen cómo llegar a esas alertas. Y muchas veces la defensa civil no tiene cómo llegar a todas esas casas en una área de riesgo. Entonces yo acho que tiene que se dedicar esse tipo de investimento, mas de tomar mais seriamente o fato que a natureza está agindo contra nós, não? E nós temos que, de certa forma, sobreviver a isso, né? Diante desse contexto que você descreve, né, outra medida que alguns especialistas defendem seria a expansão temporária, né, da rede de proteção social em momentos de crise, né, que isso já estivesse mais delineado pelo poder público. Falta isso também, assim, uma estrutura, né, assistencial jamais pronta, né, para momentos agudos? Sí, sí, eso es algo que debería estar pronto todo o ano. O sea, no solo esperar a estación de chuvas, porque a estación de chuvas es diferente no Brasil, ¿no? Você tem chuvas no verão, no centro-oeste, sudeste, chuvas no inverno na costa leste do nordeste, em Recife, em João Pessoa. E na região sul do Brasil chove todo o ano, basicamente. Então, desastres podem acontecer em todo o ano. E tem um aspecto grave dos desastres, que é a parte social, ¿no? As pessoas que perdem suas casas, suas famílias, todos seus recursos, documentos. Então, tudo isso precisa de um acolhimento, ¿no? E esse acolhimento tem que ser contínuo, não é algo que uno tem que improvisar à última hora, sino tem que ser preparado e bem organizado, porque seria melhor levar as pessoas a esses lugares seguros antes do desastre e não depois. Mas para isso as pessoas, a população tem que acreditar nos alertas e confiar no que a ciência faz. Não seria perfeito se a população fica ciente de isso e se os governantes também, ¿no? Y eso reduciría el riesgo de desastres y reduciría también el número de óbitos. José, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, né, defendeu recentemente que seja decretada emergência climática em 1942 municípios brasileiros, né, praticamente um terço do país, né, mais de um terço, que são suscetíveis a eventos climáticos extremos. Qual Sim. seria a importância prática de uma medida como essa? Primeiro que nós já estamos em um regime de emergência climática. Lembro de, nós tivemos uma reunião com a ministra Marina depois do desastre de São Sebastião em 2023 e aí começamos com isso de emergência climática e realmente estamos em uma situação de emergência climática. E esses 1942 municípios prioritários são aqueles municípios que o CEMADEM monitora, ¿no? Un número de municipios que son susceptibles, que tienen áreas vulnerables a deslizamientos de tierra y enchentes. O sea, podemos decir que dos 5.700 municipios, eu acho, nós temos un número que es bastante sensible, que es densamente populado y que es bastante vulnerable. Entonces, por eso que son monitoreados. Claro que existen otros municipios que pueden ser más susceptibles a secas, por ejemplo, que un desastre diferente. Entonces, también estamos monitoreando municipios que pueden ser bastante delicadamente afectados pelas secas. É um país continental, né, como o nosso, as realidades são muito diferentes, né, espalhadas pelo país. Exactamente, porque neste momento, por exemplo, nós estamos tendo uma tendência de déficit de precipitação na Amazônia Norte, tanto que nós temos esse excesso de precipitação na região sul. Então, é assim, não? O clima é assim, em um lugar chove mais porque em outro lugar está chovendo menos. E isso também está acontecendo na África, no Texas, nos Estados Unidos, chuvas intensas que estão matando cientos de pessoas. Em termos mais imediatos, José, o governo Lula, né, vem sinalizando aí que deve propor a suspensão do pagamento da dívida pelo estado do Rio Grande do Sul, né, durante o período de calamidade. Esse foi um pedido até do governador gaúcho Eduardo Leite. Nos cálculos do estado, né, a medida daria aí um alívio esse ano de 3,5 bilhões de reais. É um recurso aí importante que poderia ser destinado, né, para o enfrentamento
dessa tragédia. Mas cogita-se no governo federal até uma proposta mais ampla, que seria um arcabouço permanente para permitir que sejam suspensas, né, dívidas de estados em caso de calamidade reconhecida. Faz sentido esse tipo de gesto? No, faz sentido, ¿no? Porque aparece un desastre e imprevisto. Entonces, todo orçamento vira de pesa cabeza, ¿no? Entonces, ten prioridades más urgentes para poder reconstruir una ciudad y también reconstruir obras hidráulicas, ¿no? Porque, por ejemplo, a las comportas del lago Guaíba, las bombas, todo eso fue diseñado y preparado en la época de los años 70. Ninguém pensó en mudanza climática, ninguém falou de que podrían llover muito más no futuro, ¿no? Y ahí las comportas no resistieron, la mayor parte de las bombas quebraron. O sea, estructuras que deberían ser resilientes y que pueden salvar a ciudades están afectadas y comprometidas, cosa que no debería ter acontecido. Entendeu? Então, eu acho que aqui é importante preparar para o futuro. Claro, adaptação, mas também na transformação. Ou seja, a cidade tem que reforçar o que com as comportas, reconstruir essas estruturas hidráulicas, já pensando que as chuvas no futuro podem ser bem maiores, ¿no? Então, isso é algo que precisa ser feito. Já foi feito nos Estados Unidos depois do furacán Katrina, ¿no? Que cuando el huracán entró, empujó río Mississippi de vuelta al continente, un dique cayó, todos los demás cayeron y la ciudad de Nueva Orleans se inundó. Y ese dique era para resistir furacán categoría 3. Entonces, los Estados Unidos reconstruyeron los diques para furacán categoría 5. Entonces, ese riesgo fue disminuido. Ese tipo de acciones tienen que ser tomadas en ciudades como Porto Alegre. No caso específico do Rio Grande do Sul, né, além do drama na capital, um dos principais desafios no momento, José, é a dificuldade justamente de dimensionar o estrago total, né, já que a água ainda não baixou em muitos municípios gaúchos, isso levará ainda algum tempo para acontecer. É uma reconstrução que tende aí a exigir esforços similares a cenários de pós-guerras? É um pouco o exemplo que o governador usa, ¿no? Plan Marshall, que foi usado depois da Segunda Guerra Mundial para a reconstrução da Europa, ¿no? Não é um exagero falar nesses termos, o governador. Não, não é um exagero. Eu acho que não, porque ainda dá para ver alguns prejuízos nas pequenas cidades do interior, dá para ver já que vai ter prejuízos na produção de leite, nas indústrias, na produção agrícola, y ya se esperan grandes prejuicios en todo eso y precios de alimentos que van a subir. Mas obras hidráulicas tienen que ser reconstruidas, bombas tienen que ser sustituidas por otras más fuertes. Y você vio imágenes tristes del centro histórico de Porto Alegre inundado. Entonces, es difícil hacer una avaliación, mas aquella idea del Plan Marshall, claro, tal vez el ejemplo es un poco gigantesco, ¿no? Mas porque un Estado ahora teria que ver se esse Plan Marshall vai ser um plano federal ou um plano estadual, porque reconstrução sempre envolve muito investimento, e quando envolve muito investimento, aparecem os problemas que vemos sempre. Que problemas você se refere? Aquela palavrinha mágica que aparece em todo mundo, corrupção. Pois é, tem que ter cuidado com a aplicação desses recursos, né? Exatamente. Mas, de fato, todos os entes vão ter que se envolver, né? As próprias prefeituras têm cidades praticamente submersas no estado, né? Claro, todo mundo tem que participar, tem que ter algum tipo de administração onde tanto a cidade como as de Porto Alegre, a região metropolitana, a capital e as outras cidades também sejam, que foram afetadas, têm que reconstruir estruturas, têm que reconstruir infraestruturas, têm que reconstruir proteção para evitar futuros desastres. E até impactos em saúde pública, né, José? Isso já tem sido alertado também, né? Que podem vir, né, quando essa água baixar. Geralmente, quando tem esse tipo de inundações, aparecem baratas, aparecem cobras, aparecem ratos, ¿no? Isso geralmente é algo que vem acompanhado, porque o rio está trazendo de todo, ¿no? Então, essa água é poluída e sempre existe o alto risco de leptospirose. Você vai ter
todo um problema de saúde que vai ter que ser bem abordado. E eu acho que esse plano Marshall também deve incluir investimentos na saúde, reconstrução de hospitais e escolas, não? Porque sabe Deus quando que as crianças vão voltar para as escolas. Tem também esse impacto. E, infelizmente, José, tem sido notada, né, a propagação de notícias falsas nesse momento, né, que já vem prejudicando trabalhos, né, na tragédia que afeta lá o Rio Grande do Sul. É preciso, né, que a população em geral redobre cuidados agora, né, para priorizar informações oficiais, tanto em relação aos alertas quanto às medidas de ajuda. É verdade, as pessoas têm que confiar e saber onde confiar, porque, por exemplo, com isso de doações em dinheiro, já começaram a aparecer pessoas que estão lucrando assim ilegalmente, não? Mas também escutar notícias, porque os serviços meteorológicos emitem alertas, o CEMADEM emite alertas, então essas são as coisas mais confiáveis, essa é a informação mais confiável, a informação do governo estadual, do governo federal. É que em situações como estas, agora aparecem muitos especialistas em mudança climática e em desastres falando de coisas que às vezes não fazem sentido, não? E isso cria mais o pânico na população e o desespero do governo. Então eu acho que, não digo a censura, cada um independente e está livre de falar, mas a população e o governo saibam escutar especialistas no assunto. José, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, né? E vamos torcer para que essa triste situação do Rio Grande do Sul, né, nos deixe lições importantes sobre como enfrentar, né, episódios similares que podem vir pela frente. É verdade, sim. Obrigado. Conversei com José Marengo, climatologista e coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Falamos sobre as causas e as lições deixadas pela enchente histórica que atinge o estado do Rio Grande do Sul, com graves consequências humanitárias e sociais, e previsões de mais dificuldades nos próximos dias. A Assembleia de Minas está se somando neste momento à rede de apoio e solidariedade, e se você puder ajudar, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 92 958 800/0001, dígito 38, em conta do Banrisul. Por segurança, não deixe de conferir o destinatário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.